Sejam todos muito bem-vindos ao Destaque Digital Podcast. Eu sou o Gustavo, estou aqui em Formiga hoje, no Informe Centro-Oeste, para conversar um pouquinho mais com os agraciados da 5ª edição do Prêmio Destaque Digital. Eu estou aqui hoje com a Laís Vela. Tudo bem, Laís? Boa tarde. Tudo bem, e você, Gustavo? Boa Mais tarde. uma vez nos reencontrando, né? Você Sim. foi agraciada ano passado também, né, Laís? Como você está? Tudo bem? Tudo bem, Gustavo. De lá para cá, muitas coisas aconteceram. Eu falo que é muito importante essa parte nossa de tirar do papel, né, os nossos projetos, as nossas ideias. E assim eu fiz. Do podcast do ano passado para cá, eu lancei 2 projetos na minha área como pedagoga, né? O meu destaque aí digital é como pedagoga. Então, eu tirei do papel 2 projetos que eu já tinha em mente, que era ajudar mais famílias, abranger mais famílias. Como a minha agenda é uma agenda lotada, né, eu não tenho essa disponibilidade de horários, de estar atendendo todas as demandas das crianças, dos pais, eu resolvi otimizar isso como? Qualificando ainda mais profissionais da educação, né, pedagogas também, para que elas possam entrar nesse ramo das aulas particulares e com isso surgiu o projeto Educador Prêmio, né, que é um projeto que eu elaborei, pensei com muito carinho, com todas as etapas desses anos de aprendizado, né, como pedagoga, como professora particular, com os cursos, mentorias. Eu criei o Educador Prêmio para qualificar ainda mais profissionais da área da educação que querem ter uma renda extra, trabalham em escola, querem ter uma renda extra ou querem trabalhar apenas com as aulas particulares, assim como eu. Então, hoje eu me sinto honrada em dizer que eu tenho um time de educadoras prêmio que estão aí no mercado de trabalho para atender mais famílias, ajudar mais crianças. E eu creio que você repassar com o seu conhecimento, aquilo que você aprendeu com a sua jornada, é muito gratificante, né? Você poder passar isso para outras pessoas. Então, eu reforço isso muito no meu Instagram. Eu não as vejo como concorrentes, mas sim como colegas de profissão, sim, que podem atender, abranger mais ainda famílias. Você mesmo falou, né, que você não consegue atender todo mundo. E isso, então, né, porque esse egoísmo a gente tem sim que passar para frente, né? Eu acho que hoje as crianças demandam muito de nós, os pais, na rotina cansativa, puxada, às vezes não tem, né, a didática, as técnicas pedagógicas, tempo, paciência. Então, terceirizar esse tipo de trabalho, que é um professor particular, eu vejo como uma forma de otimizar a aprendizagem da criança. Sim. E esse foi um dos projetos, né, o Educador Prêmio, que em breve nós vamos ter a 2ª edição agora, no meio do ano. E o também... Educador Prêmio, desculpa te interromper, é tipo um workshop, um seminário, alguma coisa assim? É um curso presencial. Isso, presencial, de duração de 6 horas. Ele começa de manhã, vai até a tarde, com a pausa para o almoço, onde elas têm apostila, certificado, elas ganham um brinde, né? Durante 6 meses, semanalmente, eu envio conteúdos ricos para elas em PDF, a gente tem um grupo. E assim, indicação, visibilidade, né? Apresentei as meninas no Instagram. Então, foi um projeto muito bacana de mostrar mais profissionais, né? Que nós temos aí excelentes profissionais na área para atender essas famílias. Eu queria te fazer uma pergunta muito honesta, tá? Porque assim, quando a gente decide compartilhar conhecimento, ao mesmo tempo que a gente quer instruir novas pessoas, novos profissionais e tudo mais, se eu estiver falando groselha, você me corrige, tá? Mas é porque eu vou até te dar um exemplo pessoal meu. Mas, ao mesmo tempo, é porque a gente identifica alguma falha na demanda que está sendo entregue. Ou uma falha que eu digo assim, não uma falha
profissional, mas assim, eu tenho certeza que quando você começou esse trabalho seu, quando você estava mais crua no mercado, por assim dizer, você deve ter apanhado muito mais do que hoje, né? Você construiu uma experiência e hoje você quer ajudar essas pedagogas a passarem por esse processo que você passou de forma mais rápida. Com certeza. Seria algo nesse... Isso, de forma mais leve. Inclusive, eu falo isso no curso. Porque o que acontece, Gustavo? Quando eu iniciei lá em 2014 com aulas particulares, era apenas uma renda extra. Então, qual era o sentimento que eu tinha devido à minha imaturidade, né? Enfim, eu chegava na casa da criança, fazia o dever com a criança e ia embora. Eu não tinha aquela preocupação com a criança. Eu fazia o que tinha que ser feito e ia embora. Hoje, como isso se tornou a minha profissão oficial, eu vejo a seriedade de você estar dentro de um ambiente familiar. A pessoa que te confia a casa dela, a criança dela, no seu espaço, ela merece sim um olhar individualizado. Então, eu consigo olhar hoje para essa criança. Então, eu sei a demanda de cada aluno meu. Eu penso naquele que está lendo ou se não está, naquele que está resolvendo um transtorno, naquele que precisa ir ao neurologista. Tudo isso fica na minha mente. Então, eu quero passar para elas essa leveza de focar na individualidade de cada criança, de perceber a seriedade, mas de forma leve. Como assim de forma leve? Com todo o embasamento que tem na minha apostila, no meu material, né, onde eu entrego para elas no curso. E é realmente isso que você falou. Elas não vão precisar ter esse olhar de chegar, eu faço dever e ir embora. Não. Vamos profissionalizar isso? Vamos levar a sério essa criança que precisa de uma demanda, precisa de um olhar especial, seja até para ensinar um dever. Aquela criança, ela não tem que fazer o dever para ganhar um visto, ela precisa entender o que ela está estudando, né? Ela precisa aprender. Ainda mais hoje, que é muito complicado, né? Eu tive a oportunidade de conversar aqui com as meninas, com o pessoal do Colégio Santa Terezinha. E a gente bateu muito na tecla da informatização, né? Que hoje está todo mundo com o celular, as crianças, os jovens estão com o celular. Tá vindo a questão de inteligência artificial, que assim, a gente para de aprender a pensar. Sabe, porque já está tudo um manual pronto, né? Já fica aquela receita de bolo. Você digita, tem a resposta, você não pensa. Tela é outro caso, né? Que está até incluso no meu, que é o meu segundo projeto, que é um método de ensino, que dentro dele eu criei uma rotina inteligente. O que seria a rotina inteligente? Justamente isso que você falou, otimizar o tempo da criança na tela, para que ela possa ser protagonista do seu desenvolvimento, da sua aprendizagem. Sim. Como professora particular, eu sou a protagonista naquele momento, certo? Transfiro meu conhecimento, ajudo a criança, instruo a criança. Com a rotina inteligente, os pais, ao contratarem esse serviço, a criança se torna protagonista. Ela vai ter uma rotina esquematizada com o horário que ela levanta até o horário que ela vai dormir, com tudo estabelecido. A criança não vai ter tempo ocioso. Ela vai saber o momento da escola, o momento do almoço, um momento livre, o momento de tela opcional, né? Cada família escolhe o uso de tela de uma forma. Isso que eu imagino, tem que ser um trabalho bem personalizado. E o momento de leitura e de estudo. Hoje, Gustavo, eu sinto muito essa necessidade das crianças estarem lendo. As crianças às vezes leem e não interpretam. Porque a tela, você há de concordar comigo, que a tela é mágica. Você clica, tudo aparece muito rápido, colorido, né? E assim, você não tem que pensar, aquilo te envolve, você passa tempos ali. E a criança abre um livro, o que ela tem que fazer? Ela tem que ler, ela tem que interpretar, ela tem que ter uma dicção. Sim. E a leitura, ela engloba todas as matérias. Porque se você lê bem, você interpreta um problema de matemática. Se você lê bem, você resolve uma interpretação de texto. Então, a leitura, ela é a base, né? E a rotina inteligente veio para otimizar isso. A criança percebeu o que é prioridade para mim e agora o que é o meu lazer. E a família entender isso. Porque às vezes na correria do dia a dia os pais invertem essas posições, sabe? Deixa a criança, né? Eu entendo os pais. Eu como pedagoga, eu não sou mãe, eu entendo que às vezes o cansaço fala mais alto. Né? Eu vou deixar na tela porque para mim é mais fácil, vou fazer minhas coisas, eu entendo. Então a rotina inteligente veio otimizar isso.
A gente trabalhar por prioridades da criança, né? Para ela ver, não, eu fiz o que é importante, eu fiz o que é minha obrigação, agora eu tenho o meu tempo livre, eu tenho... Seria a parte da recompensa. Isso, a minha recompensa, com certeza. Eu sou um exemplo, e eu tenho percebido isso tem umas 2 semanas, Laís, sobre essa questão de tela que você está falando. Assim, claro, a diferença de idade é muito abrupta, mas é um exemplo que eu falo, porque assim, é muito estímulo, né, que a gente muito recebe da hora que a gente acorda. O tempo todo, até eu tenho um problema que eu trabalho com o Instagram, então eu tenho que ficar com o Instagram aberto. Eu consegui instalar no meu computador aqui alguns bloqueadores de vídeos verticais. Se eu abro o YouTube não aparece para mim vídeo vertical, por exemplo. Que é uma forma de eu tentar me desvincular disso, né? Pelo menos no ambiente de trabalho, porque o Reels hoje, o Shorts, é uma coisa que você entra, o TikTok também, Sim. E você passa um tempo ali e você não percebe. Não percebe. E outra coisa é essa parte que você falou assim, de estar tudo pronto pra gente, que a gente não... Como é que eu posso dizer? O processo que a gente faz na nossa cabeça parece que não é o processo de fazer algo, é pedir para alguma ferramenta executar para mim. Eu estou me forçando lá em casa, por exemplo, a voltar o hábito de leitura. Eu fiquei sem ler muito tempo. E aí eu estou voltando porque eu percebi que isso está me prejudicando. Porque o trabalho do destaque digital hoje, ele é muito automatizado. É muita IA que a gente usa e muito software de automação. E aí eu estava parando de pensar assim, gente, eu estou desaprendendo a escrever e-mail. Sabe, de uma forma mais formal, não tá na porque prática. Eu escrevo de qualquer jeito no meu celular eu clico um botão, alterar para formal. E aí eu falei, não, eu vou voltar a ler, pegar livros, mesmo que assim o tempo seja corrido, mas assim, todo dia eu vou fazer questão de ler alguma coisa para eu estar me forçando a ter esse tipo de comportamento, porque é prejudicial. Então, assim, eu que cresci, que tive a minha formação toda sem a dependência de celular, sem a dependência de tela, hoje eu tô sentindo que eu tô ficando prevenido. Eu tô realmente ficando prejudicado. Então, pensa comigo. Você hoje, como você disse, a diferença de idade, né, de uma criança para você, pensa aquela criança que já foi inserida com a tela. Sim. A rotina inteligente, ela vem para quê? Trazer os pais para o autogoverno. Os pais são os líderes da casa. E às vezes eles se esquecem disso, não por maldade ou por não serem bons pais, mas pelo dia a dia. São tomados pela correria, né, a rotina. Então a rotina inteligente vem otimizar o quê? O autogoverno dos pais. Lembrar, pai, mãe, vocês são os líderes. E a autorresponsabilidade para a criança. Sim. Eu faço muita analogia, Gustavo, de uma empresa. Você concorda comigo que o correto de uma empresa é o líder tratar bem seus funcionários, né? Para ele receber aquele trabalho de volta, tratar com educação, né? Com respeito, enfim. Tudo funcionar como um time, isso, né? Como um time. Então, tem a hierarquia, os funcionários sabem o papel deles, mas é tudo com muito respeito. A rotina inteligente, ela traz isso. Os pais como líderes de uma casa e os filhos como os funcionários, vamos dizer assim, sabendo o seu lugar, né? Mas cumprindo os seus papéis, suas obrigações. E hoje as crianças, quando elas já estão com o uso da tela, fazer esse desmame, vamos dizer assim, é mais difícil. Sim. Mas não é impossível. Né? Tudo é uma questão, igual você falou, a gente trabalhar a recompensa, a gente tirar aos poucos, inserindo coisas, né, que a criança goste. Criar novas rotinas. Novos hábitos, né? Tem tanta coisa aí. Hoje temos aula de pintura, aula de música, tem escola de música aqui em Formiga, temos natação, as crianças precisam gastar energia. Nós estamos em um mundo ansioso e as crianças estão ficando ansiosas junto com a gente. Sim. Né? E eu acredito que em jovens, assim, quando eu falo de crianças, adolescentes, é muito mais fácil a gente inserir uma rotina, né? Um hábito novo, né? Do que em adultos, no caso. Eu digo assim... Sim, com certeza, porque a criança é aquele famoso ditado, a criança ela briga com você hoje, amanhã ela tá melhor amiga. A criança ela internaliza, mas a criança, para ela internalizar, ela precisa ser vista. Sim. Então, quando ela está conversando com o pai, com a mãe, ela precisa perceber que está sendo vista. Quando a criança se sente amada, se sente segura,
é muito mais fácil ela acatar e inserir uma rotina do que quando ela percebe que ela tá lá conversando. Mamãe, hoje na escola aconteceu isso, a mãe tá assim, ah, é, filha, que legal. Nossa, é mesmo? Peraí e tal. A criança fica assim, gente, olha pra mim. Aí já daria outro podcast falando sobre essa questão, assim, de que ponto nós estamos olhando para as nossas crianças, até que ponto as nossas crianças estão sendo ouvidas, né? Esse exemplo que você falou é muito real, né? A gente vê muito em restaurantes. Como senta na mesa e supermercado, né? A criança, ela tem que ser tratada de igual para igual, mas seguindo combinados e regras, né? Sim. Por isso que a educação positiva veio com tudo, mas a educação positiva ainda é muito confundida com a permissividade. E na rotina inteligente, eu consigo esclarecer tudo isso para as famílias, né? Inclusive, no meu curso também, Educador Prêmio, eu consigo passar isso para as meninas, de como lidar com os pais, como falar o que precisa ser falado, porque às vezes a gente não pode ser omisso, né, no nosso trabalho. Então, se eu estou vendo determinado comportamento, determinada dificuldade, eu preciso chegar para o pai e falar, olha, eu sou a professora particular, você me paga para isso. Então, eu preciso ter esse olhar individualizado. Então, referente ao meu trabalho, a demanda, né, do seu filho, eu tenho observado isso, isso e isso. E assim a gente vai fazendo esse trabalho. Acaba que são dois projetos diferentes, né? O Educador Prêmio e a Rotina Inteligente, mas eles estão ligados entre si. Se conversa. Mas eu queria agradecer a sua presença aqui, imensamente. Eu que agradeço. O pessoal chega mais aqui, uma vez pela oportunidade. Não é o seu caso não, porque assim, até pela sua profissão, você já tem um trabalho de saber conversar, né? Mas assim, às vezes o pessoal vem ao primeiro podcast e tudo mais, chega assim, nossa, tá muito nervoso, tô muito nervosa. Eu falo assim, deixa eu falar. Mas não deixa de estar uma ansiedade. Não, mas eu falo da questão do tempo. O tempo passa e a pessoa não vê. Eu olhei pro tempo aqui, eu falei, nossa, já passou do tempo já do vídeo. Mas assim, por isso que eu gosto de fazer esse tipo de trabalho, porque eu brinco assim, deixa eu só colocar a câmera aí. Eu aprendo a conversar um pouquinho mais sobre várias áreas, né? Eu não sou um pedagogo, mas, por exemplo, eu conversando com você, eu entendo um pouco mais a cabeça de uma criança, a questão dos pais, né? Hoje eu ainda não tenho filhos, né? Mas eu posso ter. Sim. Né? Amanhã minha esposa pode ficar grávida, por exemplo. Então, assim, eu acho muito gratificante receber vocês, né, no Destaque Digital, no podcast, assim, né? A gente começou o podcast ano passado e como uma forma de homenagear, apresentar o trabalho de vocês para a cidade, né? Igual você apresentou seus 2 projetos novos, né? Isso. Mas eu também me sinto muito gratificado, sabe? De estar conversando, conhecendo pessoas que têm um conhecimento muito top, assim, na área de vocês. Então, assim, eu queria agradecer, dar os parabéns por você. Muito obrigada, eu que agradeço, Gustavo. E é isso, é muito bom sempre estar aqui com você, essa troca. E eu queria agradecer a cada um de vocês, pessoal, que assistiu ao vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. E só lembrando vocês que a gente já publicou várias conversas com agraciados aqui de Formiga. Então, se liguem, entrem aí no canal para vocês acompanharem e conhecer um pouquinho mais do trabalho dos profissionais e das marcas que estão sendo homenageadas nessa 5ª edição do Prêmio Destaque Digital. Deixar mais uma vez o agradecimento à Informe Centro-Oeste, que cedeu o estúdio aqui para a gente estar gravando esse podcast. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Um abraço e tchau, tchau.